Era uma pessoa agitada, falando no idioma nosso, com um sotaque completamente diferente do que eles diziam que ele seria, que era o sotaque polonês. Ele tinha um sotaque francês. Dona Doninha, a nossa mãe, se sentiu preocupada, mas muito pouco, mas é mais agitada do meu pai. E segundo os rumores, disse ele chegou a falecer por desse casamento. Concordaram em parte, porque como eu era uma menina muito levada, né, eles tiveram que aceitar, mas não, era com restrições, né? Sentado na porta de casa, né? Ali para todos os vizinhos e inclusive quem passasse ver. A senhora já tem padrinho para esse menino, que eu estava grávida da Dominique? Eu disse, tem não. Aí ele disse assim, se a senhora quiser, eu sou padrinho do seu filho. Eu disse, eu aceito. Se o padre batizar, como o senhor não é brasileiro, eu aceito. Quando o Dominique nasceu, ele me deu um berço, que minha situação não era boa, né? Aí sei que ele foi bacana demais. É uma pena que eu não sei de notícia dele, onde ele está, nem se está vivo, entende? Aí eu não sei notícia. Não, ele contava a história que teve um problema lá na vida dele, aí ele veio aqui para o Brasil, né? Aí não sei se foi de Recife para cá, ou se foi de João Pessoa. Sei que ele veio para aqui, parou aqui em Serra Branca. Tá vindo? Ele foi comprar uma carteira de cigarro no armazém do meu pai. Armazém do Povo? No armazém do Povo. E quando chegou lá falando, todo mundo dizia que ele era polonês. Então, com o sotaque, eu notei um sotaque diferente, eu disse, você não é polonês, você deve ser de algum país que fala francês. Aí, a partir daí, ele ficou curioso de saber, porque essa guria estava querendo se meter numa coisa que eu não sabia que era tão profunda, né? Que era uma questão internacional e perigosa na época. Ele foi preso na escola de Padre Midviana, lá em Campina Grande, levado pelo DOPS de maneira incomunicável. E meu irmão Maurício, o que ajudou no casamento, foi que começou a pesquisar e saber quem tinha levado. E finalmente nós encontramos ele preso no DOPS no Recife. O Gilles de Gramont estava aqui em Serra Branca como professor e por ironia do destino namorou hoje a minha madrinha Dudá, né? Então minha mãe, ela como manicure, foi fazer as unhas do cidadão. Então ele perguntou a Dudá se minha mãe aceitaria ele colocar o nome. A minha mãe, simples, humilde, aceitou. Então meu nome é Dominique e eu não tive assim o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas eu soube que na década de 80, nos anos de 1984, ele faleceu em Paris de morte natural. Ganhava muito dinheiro com questões advocatícias lá no Pernambuco já, nessa época, e a gente não viu, assim, não via como ele gastava, e foi que a gente soube que ele tomava psicotrópico. A partir daí, foi que eu comecei a ter assim, ou eu avanço, eu enfrento, ou eu recuo. Aí eu tive que avançar, porque aí eu descobri que realmente ele uma vez tentou me enforcar por causa de uma folha de papel
que eu tinha amassado e que para ele era um documento. Eu fui limpar lá o escritório dele e amassei um papel e ele tentou me enforcar. Aí foi quando eu senti que realmente era... frequentava, inclusive eu o servi, ele gostava muito de Bacardi e Clipper. Não, é o seguinte, ele era uma excelente, ele era notável. Todos os assuntos ele estava por dentro. Era o que eu sabia dele era isso. Bebia tudo que ele achasse. É tanto que às vezes quando ele estava sem dinheiro, né, porque ele não tinha emprego fixo, quando ele estava sem dinheiro, ele pegava álcool e botava no café para tomar. Ele tinha que controlar o organismo com algum tipo de psicotrópico. E como não tinha dinheiro para comprar, tinha que ser com álcool no café. Ele foi preso diversas vezes, assim, umas 5 vezes. Agora, depois que a gente casou, ele foi preso 6 vezes. Na primeira, incomunicável, né, que a gente teve que descobrir onde ele estava. Em seguida, toda vez que ele ia ser liberado, aí ele começava a atacar as questões políticas na França e ele tinha apoio do pessoal do Jornal do Comércio, que divulgava os artigos dele, atacando o governo francês, e o governo, incomodado com isso, pedia para que ele fosse preso novamente. Não, a última prisão dele foi quando ele foi, o pedido de extradição dele para a França. Ele saiu de Recife, do DOPS no Recife, e ele foi para o Rio de Janeiro, ficou na prisão da Penha. E lá, então, quando a gente entrou em contato sobre que ele estava lá, ele pediu para que levasse um gilete. Se fosse para ele ser extraditado, para ser fuzilado na França, ele preferia morrer no Brasil. Como ele era muito fascinante com palavras, então ele dizia que preferia morrer no país que ele amava do que ser considerado traidor no país que ele nascera. Ele fez uma carta dirigida a Orlando Geisel, que era irmão do presidente e que era chefe do FMI, sobre os direitos humanos. E eu saí da prisão com essa carta, fui entregar ao ministro, e também não tive acesso à entrada, mas todos os passos ele me ensinava como fazer. Converse com sua cara de criança, com os guardas, e peça para entrar. Vim, conta a história que você veio do Nordeste, isso era no Rio de Janeiro. E finalmente entreguei a carta, e quando eu cheguei em casa, 10 minutos depois ele chegou. A carta muito bem feita, e Orlando Geisel deu prioridade às informações que ele estava dando. Agora, eu não li a carta porque não deu tempo. Eu era apaixonada pelo diferente. E como ele era diferente, eu era uma criança muito viva, né? Eu achava que era assim, eu casando com ele o salvaria do fuzilamento. E eu fiz isso por ele. Pode ter sido amor e pode ter sido aventura, não sei, mas que realmente uma criança se doou para que ele ficasse no Brasil.